Existem 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. E uma dessas pessoas é o primeiro presbítero surdo da Igreja Adventista da Promessa. Vamos conhecê-lo hoje? Então, vem com a gente até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. E o que a gente deseja com esse programa é fazer chegar até você muito mais conhecimento acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. E aí, me conta, o que você acha desse programa? Você acha importante nós estarmos aqui conversando sobre tudo isso? Então, que tal nos ajudar? Você pode nos ajudar a espalhar essa missão para muitas outras pessoas, a contar essa mensagem de inclusão. Sabe como? Você pode curtir esse programa, você pode compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais, nos seus canais aí de WhatsApp, com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja, tá? Você também pode deixar uma mensagem aqui para a gente interagir e esse é o veículo para a gente espalhar essa mensagem na internet para muitas outras pessoas. Você também pode fazer uma contribuição financeira. Acesse a página amigosdamissão.org e faça uma doação em que não seja pesada no seu bolso, mas que vai nos abençoar e abençoar muitas outras pessoas e com toda certeza Deus vai te abençoar também. E hoje a gente está aqui recebendo dois convidados muito especiais. Nós estamos aqui com o presbítero Sandro. O presbítero Sandro foi o primeiro presbítero surdo, né, da nossa igreja. A gente já tem outro também, o presbítero Daniel. Eu não sei se tem mais, mas aí você pode me contar, de repente eu não conheço. Mas o presbítero Sandro é o nosso primeiro irmão surdo a ser consagrado, né, como presbítero na Promessa. E ele está junto com a sua esposa, a diaconisa Sara, que também é intérprete de Libras e está aqui nos ajudando. Então, eu quero dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, né? Sejam os dois muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês dois aqui para a gente conversar um pouquinho, então, sobre essa experiência, né, do presbítero Sandro em ser o nosso primeiro presbítero surdo da Igreja da Promessa. Sejam bem-vindos. Paz do Senhor. Amém. A todos, muito obrigado. Prazer de estar com vocês nessa live, muito importante todos estarem juntos. Eu sou o presbítero Sandro, eu sou surdo, esse é meu nome e esse é meu sinal. E é muito legal a gente estar junto, conectado nesse dia. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Sara. Você quer falar alguma coisa, Sara? Hoje vou ajudar só. Bem, para você conhecer um pouquinho mais do presbítero Sandro, tá? Então, ele é casado com a Sara, né, com a nossa diaconisa, que está aqui junto com ele. Ele é o pai do Vinícius, ele é o pai do Guilherme e eles congregam lá na nossa Igreja da Promessa em Cariovaldo, lá em Maringá, né? O presbítero Sandro também é líder do pequeno grupo de surdos da nossa igreja, tá? Ele ajuda muito aí nesse ministério. E para a gente começar essa conversa, né, esse bate-papo, presbítero Sandro, nos conta um pouquinho da sua história. Você nasceu surdo ou você ficou surdo depois de algum tempo da sua vida? Quando meu pai e a minha mãe eram casados, ok? Ela ficou grávida e depois eu nasci um bebezinho ouvinte.
tudo bem de saúde, certinho, tomava vacina, correto, e de período em período. Mas com 1 ano de idade eu peguei sarampo, também pneumonia, ao mesmo tempo. E isso foi uma doença muito forte e eu fui levado ao hospital e o médico viu a gravidade da doença, muito, muito grave. E eu fiquei 8 dias internado, isolado, e o médico me desenganou, disse aos meus pais que eu ia morrer. E o meu pai, já pastor, e minha mãe, eles ligaram para todos da igreja, da nossa igreja Adventista Promessa, pedindo a Deus a minha cura. E graças a Deus deu essa cura. E a minha mãe e meu pai, depois disso, me chamavam, mas eu não respondia. E eles perceberam que eu tinha alguma coisa errada. Me levaram ao médico e o médico falou: o remédio foi tão forte que aconteceu a sequela de ficar surdo. Puxa, então assim, foi um milagre, né? Foi um milagre, mas porque a sua vida foi resgatada, mas você acabou ficando com a sequela de surdez. É isso? E com 1 aninho, muito pequeno. E na igreja, né? Você ia na igreja com seu pai, com a sua mãe, quando você era pequeno. Você se lembra da sua infância na igreja? Era muito complicado? Você conseguia interagir com as outras crianças? Conseguia aprender alguma coisa nos momentos ali do culto ou da escola infantil? Como que foi a sua infância como uma criança surda na igreja? Conta um pouquinho pra gente. Eu lembro, mas não é fácil, foi quase impossível. Eu era uma criança surda, óbvio, e os meus pais levavam e os irmãos me olhavam e não... Eu atrapalhava muito, eu fazia muita bagunça. Ok, eu era firme, mas era muito difícil, eu era muito curioso e não tinha libras, nada. Não tinha comunicação, então eu gritava muito, pulava muito e corria por baixo dos bancos. Tinha interesse pelo que estava acontecendo, porém eu não sabia nada do que eles estavam falando. Na hora da oração, na hora do louvor, na hora da mensagem, do pregador. Tudo que acontecia das informações eu não tinha acesso a nada, mas eu era muito curioso. E os membros, pastores, missionários falavam, mas olha, foi muito difícil. As palavras eu não conhecia. Ok, e aí, passando o tempo, alguns amigos jovens, né, as crianças que cresceram comigo, eles conversavam, mas foi muito difícil. Mas eu sou feliz por fazer parte da minha igreja Adventista Promessa. Mas minha mãe nunca deixou de me levar, sempre, sábado, domingo, quarta-feira, sempre junto. Que bom, né? A missionária Marlene, um beijo aí para a missionária Marlene. Que atitude importante da sua mãe, né? De levar você, porque muitos pais às vezes ou param de frequentar ou deixam o filho em casa, né? Porque é difícil, é um enfrentamento. Agora, eu pude entender que da sua infância na igreja, uma coisa você fazia, bagunça, né? Tinha muita energia aí, né? Se divertiu bastante e eu acho que isso é o mais importante na infância, né? Tinha um lugar seguro ali, acolhedor e para em segurança, né? Ser uma criança. Mas e como foi então que a Bíblia entrou no seu coração, né? Como que você aprendeu a palavra de Deus, né? Os preceitos da fé? Como que em que momento isso se deu na sua vida?
Eu comecei com 6 anos de idade a aprender a falar oralmente e também fazer fono, porque até 6 anos eu não tinha nenhum tipo de comunicação, só gritava mesmo. Então a fono ela fez todo esse trabalho comigo de musculação e aprendizado da palavra junto com a escola, a emitir sons, a saber o conceito das palavras. Aí, ok, depois dessa fase, aí o meu pai e a minha mãe, os dois, que eram responsáveis em me ensinar cada palavra, cada significado de palavra, o que a Bíblia queria dizer para mim. E sempre falava de Mateus, capítulo 9, versículo 6, precisa orar. E ok, eu fui aprendendo. Quem são Mateus, Lucas, Marcos? E aí o meu pai ia me ensinando e contando de pouco em pouco cada história. O meu pai e a minha mãe fazia a estratégia de leitura para mim, de texto, de me ensinar o que era a Adventista da Promessa, José do Egito, todas essas histórias de Davi, os desenhos, era ele que me explicava para eu entender e fazer comparações, porque a criança ela aprende de um jeito diferente, né? Então o meu pai tinha essa estratégia e foi muito bom. Nossa, que lindo, né, o que o presbítero está falando, e que importante a gente refletir sobre esse papel dos pais. Então, o pai e a mãe dele liam a Bíblia, explicavam para ele como qualquer pai precisa explicar para uma criança, porque toda criança aprende de um jeito diferente, né? E essa palavra germinou no coração do presbítero Sandro e hoje ele é um pastor, né? E com certeza deve ensinar para os filhos dele agora, né? Então me fale uma coisa, peixinho de peixe, filhinho de peixe é peixinho, mas filhinho de crente não é crentinho. Então quando foi que Jesus se tornou o seu salvador, né? Quando que essa palavra tomou conta do seu coração e fez esse sentido para você e que você reconheceu, não, Jesus é o meu único salvador, é o Senhor da minha vida. Quando você entregou o seu coração para Jesus? Da minha própria vida, ok. Eu lembro que não foi fácil. Meu pai e minha mãe me ensinaram muito, assiduamente. Eles faziam assim, prestar muita atenção, ter muito foco. E eu me batizei, eu observava e meu pai falava assim, olha, é muito sério. Meu pai me dava muito apoio. Eu era um jovem que compartilhava com ele, mas eu pensava, não é tão assim não. Mas o meu pai e minha mãe, olha, me ensinavam e faziam comparações, pedia para eu fazer comparações, cuidado, olha, quando uma pessoa se desvia, olha os problemas, e você precisa ter uma atitude de seriedade, de se afastar, porque Jesus é muito sério. Então, isso foi construindo minha relação com Jesus. Não foi fácil, porque meus pais, eles me ensinavam muito e me davam muitos conselhos, o significado das coisas. E falavam, olha, tem que ter foco na igreja. Eu perguntava, por que, papai? Por que a gente precisa ajudar a igreja? Por que a gente precisa trabalhar na igreja? Porque é importante. Meu pai, olha, me pegava, me ensinava a palavra. Então ele aproveitava esses tempos que ele tinha comigo para me fazer sentir de verdade os detalhes dessa palavra. Então até que ficasse claro para mim esse significado. Então ele inculcou essa palavra, né? Ele foi falando até a palavra entrar.
E o seu chamado para ser presbítero, como que foi isso na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Eu me lembro quando eu comecei, 15, 16 anos, eu comecei a ter atividades na igreja, abrir a porta da igreja, abrir as janelas, receber as pessoas, ajudar as pessoas, ter a minha própria experiência como responsável em algumas atividades da igreja. Abrir o portão, permitir que as pessoas que chegam sejam auxiliadas no estacionamento dos carros, no culto ficarem em pé e observar quem está entrando, conduzir as pessoas dentro da igreja. Então as pessoas foram vendo a minha como um merecimento mesmo por essa ajuda. Como acabou seu culto, eu levo ou eu busco essas pessoas, conduzo essas pessoas, também trabalhando na igreja como membro da igreja. E depois fui chamado para auxiliar como diácono e estudando a palavra, mergulhando na palavra, convidado a pregar algumas coisas, algumas mensagens, conversando nos grupos. E aí houve esse pensamento na minha mente, será que um dia eu vou ser pastor ou presbítero? Mas se Deus me mostrasse, então eu fiquei no aguardo, no tempo de Deus. E as fases foram passando, até que um dia me convidaram para ser presbítero no ministério com surdos, ajudar as pessoas nos batismos. E eu aceitei, eu tenho muito foco, eu ajudo muito, eu quero que muitos surdos conheçam a palavra de Deus, porque isso é muito necessário. Eu amo ser presbítero, ajudar as pessoas, tenho afeto pelos irmãos, através do amor de Jesus. É isso. Não, foi natural, né? Porque o chamado de Deus é assim na vida da gente, né? Quando ele é natural, a igreja reconhece, né? A igreja percebe o dom da pessoa. E foi bem isso que aconteceu na sua vida. E como um presbítero surdo, você sente um peso maior quando a gente pensa que tem tantos milhões de surdos no Brasil que ainda precisam conhecer a palavra de Deus? Te traz mais peso, responsabilidade? Sim, eu percebo os surdos. E eu sempre que vejo, pego o celular, mando mensagem para eles, não uma mensagem longa, uma mensagem simples, para que eles recebam. E geralmente eles me respondem que gostei, que gostaram da palavra. E aí eu aproveito já, porque às vezes a gente pega como um contato de amizade só. E não é isso, a gente precisa aproveitar já para qualquer lugar que a gente tiver, qualquer oportunidade. A gente encontrar um surdo, a gente pega o contato dele e manda uma mensagem bíblica para ele, para ver o que acontece. Eu creio que através dessas mensagens, alguns surdos virão à igreja e receberão a salvação de Jesus. Amém. Meu pai me explicava, ele sempre escrevia cartas de mensagens, né? E dobrava e mandava para as pessoas. Não tinha telefone, essas coisas, então era na carta mesmo. E aí as pessoas recebiam a carta, liam, sentiam o afeto do meu pai. E através desse afeto eles aceitavam a Jesus e iam para a igreja. Porque meu pai era assim, era um mensageiro mesmo, né? Amém. Então eu sinto essa de mandar essas mensagens e ter empatia pela salvação das pessoas. Você tem uma vocação como a do seu pai, né? Olha que coisa linda.
tem um chamado. Eu sou um pouco diferente do papai, mas porque o meu pai era profundamente inteligente nas palavras, nos significados. E a minha mente é natural de libras e conceito surdo. Então é essa diferença. Por isso que a gente é um pouquinho diferente, não é muito igual. É só isso, né? É só isso. É um detalhe. E, presbítero, na sua opinião, como que a Igreja da Promessa pode colaborar para que outros presbíteros Sandros surjam na igreja? Olha, é uma dificuldade muito grande. A gente sabe que precisa ter um incentivo, a comunicação, a experiência. É muito difícil. Nós precisamos de surdos que participem do culto, que estejam buscando na palavra, não sejam desleixados quanto ao horário, ou estou cansado. Não, precisa de muita informação, precisa chamar esse surdo para ter uma mudança real, verdadeira com Jesus. Então, no tempo de Deus, tudo isso vai acontecer com cada surdo da nossa igreja. Você acha importante a igreja como um todo, não só as pessoas surdas, mas a igreja, os ouvintes também, pregarem o evangelho para as pessoas surdas, deixarem o culto interpretado em libras, enfim. Você acha que é importante esse movimento na igreja, presbítero Sandro? Sim. E isso é uma das coisas mais importantes, lógico. Por exemplo, quando uma pessoa prega e tem um intérprete, é melhor, porque quando não tem o surdo, ele fica desmotivado, ele desiste. E a gente precisa evitar isso, que ele tenha o acesso para que ele tenha o interesse e a capacidade de crescer. Não é só eu que tenho essa necessidade de interesse suprido. Todo surdo precisa. Então, se tem um intérprete, ele vai participar gostosamente da palavra, da mensagem, vai ser melhor. Essa palavra eu concordo plenamente com você, que tem que ter intérprete. Então, com você falando isso, veja se eu entendi certo. Tendo intérprete, o surdo não desiste. Então, nos momentos de aprendizado da igreja, por exemplo, escola bíblica, ou outros momentos e oportunidades onde as pessoas aprendem da palavra de Deus, aprendem sobre a Bíblia, sobre a doutrina, é importante ter um intérprete para que a pessoa surda também não desista, seja estimulada a ficar na igreja. É isso, presbítero? Você acha que isso pode ajudar para que outros presbíteros, como você também, apareçam aí na promessa? Exatamente isso. Exatamente. Bem, para a gente caminhar para o fim agora do programa, eu vou pedir para você fechar com chave de ouro, deixando duas mensagens suas. Uma, pensando nos surdos da igreja, talvez um surdo que esteja assistindo você e esteja aí com o coração querendo aprender mais da palavra de Deus na igreja, querendo, quem sabe, também um dia ser um pastor, ser um presbítero e pregar o evangelho como você faz. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse irmão, para essa pessoa surda. E também, posso falar as duas? Posso. Sara. E também uma mensagem para os ouvintes, Para que os ouvintes, como eles podem acolher melhor o surdo na igreja?
todos aqueles que pregam a mensagem, isso é muito bom. Ler a palavra de Deus é muito bom. Conhecer as histórias bíblicas, quais são os significados, qual é o contexto que está acontecendo. Isso em Libras, para que você surdo, que ainda não sabe, não conhece, perceba os detalhes simples dessa história. Não precisa dificultar a palavra. Começa, você que é surdo, novo convertido, ensina de pouco a pouco, tenha prazer nas histórias de Deus. É uma história verdade, não é uma história, uma historinha, é uma história verdadeira, e isso é muito importante. E isso precisa compartilhar com os ouvintes, ele está dizendo, ajuda dos ouvintes. Sim. Agora para os ouvintes. Como o surdo entra como ouvinte, aprende a perceber os surdos. Por exemplo, quando eu vou em um lugar, uma igreja, e eu sento, as pessoas estão ali pregando, o surdo ele às vezes não é percebido, porque a surdez ela não é uma deficiência que aparece, mas alguém vai perceber, e pode acontecer de não ter intérprete ali, embora ele precise. Então, olha, quando não tem intérprete e a pessoa sentou, como que o ouvinte faz? Olha, quem puder, aprende Libras, aproveita a oportunidade, pode ter empatia com o surdo, tem um pouquinho de esforço, e não é uma união de todos, na verdade, porque nós todos somos iguais diante de Deus. Amém, com certeza, né? Muito obrigada, viu, presbítero Sandro, diaconisa Sara. Obrigada por compartilharem aqui um pouquinho da história do presbítero, nos ensinarem. A gente entende, né? Muitas vezes precisa de um pouquinho de esforço, andar uma segunda milha. Se tem uma pessoa surda e a gente consegue identificar, a gente precisa tentar ter uma forma de contato. Se não sabe Libras, temos que tentar algum tipo de contato. E o melhor, né? Aprender a língua de sinais para que a gente possa se comunicar e para que a palavra de Deus também possa encontrar acolhida no coração do povo surdo aí do Brasil. Deus abençoe vocês, o seu ministério, a família, tá? E a você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Eu espero mesmo que esse conteúdo tenha sensibilizado você a entender um pouco mais a causa do povo surdo, né? Tenha impulsionado você, e você que é surdo também, tenha sentido aí no seu coração o chamado de Deus para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.